Houve um tempo em que um jovem chamado Daniel vivia em um reino muito distante. Daniel amava Deus com todo o seu coração e estava determinado a obedecer Ele em todas as circunstâncias. Ele era um exemplo de fidelidade e obediência. Um dia, um rei chamado Dário percebeu que Daniel era diferente dos outros jovens. Ele era sábio e tinha uma fé inabalável em Deus. Dário decidiu então colocar Daniel em posição de liderança no reino, confiando-lhe grandes responsabilidades. Isso fez com que alguns invejosos se enfurecessem e ficassem com ciúmes de Daniel. Eles planejaram uma armadilha para fazer que Daniel desobedecesse às leis do reino. Eles sabiam que Daniel era fiel a Deus e orava 3 vezes por dia. Esses invejosos foram até o rei Dário e convenceram a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer orações a qualquer outro além do rei durante o período de 30 dias. Eles sabiam que colocaria Daniel em apuros, pois ele continuaria a orar a Deus como sempre fizera. Daniel ficou sabendo do decreto, mas ele não tinha medo. Ele sabia que obedecer a Deus era mais importante do que qualquer outra coisa, e ele continuou a orar a Deus todos os dias, como de costume. Os invejosos, ao perceberem que Daniel não estava seguindo o decreto, correram até o rei Dário para denunciá-lo. Dário ficou muito triste, pois gostava muito de Daniel e sabia que ele era um homem de confiança. Mas Dário estava preso pelas leis do reino e não podia mudar o decreto que ele mesmo havia assinado. Ele teve que mandar jogar Daniel nas covas dos leões, como castigo por sua desobediência. E assim foi feito. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas algo incrível aconteceu. Deus enviou um anjo para protegê-lo e fechar a boca dos leões. Durante toda a noite, Daniel estava seguro na companhia dos leões famintos. Na manhã seguinte, o rei Dário correu até a cova dos leões e chamou por Daniel. Para sua surpresa e alegria, Daniel respondeu. Deus havia milagrosamente protegido Daniel dos leões. Dário ficou tão impressionado com o poder de Deus e a fidelidade de Daniel que ele imediatamente revogou o decreto e declarou que todos deveriam orar e adorar o verdadeiro Deus de Daniel. Daniel continuou a ser um exemplo de fidelidade e obediência ao longo de sua vida. Ele sempre colocou Deus em primeiro lugar e nunca deixou que o medo e as leis dos homens o impedissem de fazer o que era certo. Essa história nos ensina a importância de sermos fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Assim como Daniel, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, protegendo-nos e guiando-nos em todas as situações. Que possamos aprender com a história de Daniel e seguir o seu exemplo de fidelidade e obediência a Deus em todas as áreas das nossas vidas.